Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Se você gosta de histórias emocionantes e que aquecem a alma, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e com quem gosta de boas histórias para não perder as próximas. Gostaríamos muito de saber se estão gostando das nossas histórias. Sua opinião nos ajuda a saber se estamos no caminho certo. A chuva caía como finas lâminas de vidro sobre Seul naquela noite. O céu escuro espelhava-se nas janelas dos arranha-céus, misturando-se aos faróis e às buzinas que rasgavam a cidade como uma sinfonia descompassada. Dentro de um carro preto de luxo, Kang Jong-ho, CEO da poderosa K Group, dirigia em silêncio, os olhos fixos na estrada, mas a mente ainda presa ao confronto com o conselho administrativo. Eles acham que podem me pressionar com chantagem emocional. Ingênuos, murmurou, apertando o volante até os nós dos dedos esbranquiçarem. Era sempre assim. Jong-ho aprenderá cedo que sentimentos eram fraquezas, distrações perigosas que custavam caro. Ele era a personificação do controle. Voz firme, gestos contidos, sorrisos ausentes. Tudo nele gritava poder e solidão. O semáforo seguinte ficou amarelo. Ele acelerou. Não viu o carro vindo da lateral. O impacto foi brutal. Vidros estilhaçados. Gritos abafados. O som metálico da destruição. Depois, um silêncio denso, quase sólido. Horas depois, em outro canto do hospital, a Eugênia apertava a mão da melhor amiga, recém-saída da cirurgia. O cheiro forte de álcool queimava suas narinas, e o zumbido monótono das máquinas preenchia o corredor. Exausta, com os olhos pesados, ela se levantou para buscar água. Foi nesse momento que os médicos surgiram, empurrando uma maca em disparada. Eugênia olhou. Por um instante, os olhos de Jong-ho, vagos, confusos, encontraram os dela antes de se fecharem novamente. Ela não sabia quem ele era. Minutos depois, o corredor foi invadido por vozes altas. Um grupo de pessoas bem vestidas entrou, os rostos marcados pelo pânico. No centro, uma senhora de meia-idade se apoiava no ombro de um assistente, os olhos marejados. Meu filho! Onde está meu filho? Onde está o Jong-ho? Uma enfermeira correu ao encontro. Ele está sendo estabilizado. Senhora Kang. Por favor, precisamos que a família aguarde. Mas a mãe do CEO parecia surda de desespero. Seus olhos cravaram-se em Eugênia. Você estava com ele? Você é a esposa dele? Eugênia ficou paralisada. Desculpe, eu não. Ele nos disse que havia se casado em segredo. Ninguém conhecia você, mas ele falou. Você é a esposa dele, não é? A enfermeira tentou intervir, mas a senhora agarrou as mãos de Eugênia, desesperada. Por favor, não deixe ele ficar sozinho. Ele precisa de você agora. Por favor. O instinto de Eugênia gritava para dizer a verdade. Mas, diante daqueles olhos aflitos, da voz trêmula de dor, algo dentro dela cedeu. Talvez fosse empatia. Ou covardia. Sim, sou eu, sussurrou. Quando Jong-ho acordou, foi com um gemido rouco e uma luz branca invadindo seus olhos. Movimentou os dedos. Depois, lentamente, a cabeça. Havia alguém ao lado. Uma mulher, mãos delicadas, rosto suave. Ela sorria, um sorriso nervoso, inseguro. Você acordou, disse ela, a voz quase um sussurro. Ele franziu o senho. Quem é você? O sorriso dela congelou por um instante. Mas logo ela recompôs o rosto. Sou sua esposa. Os olhos dele ficaram presos nos dela. Longos segundos se arrastaram entre eles. Ele quis contestar, mas a dor latejante na cabeça e o olhar quente dela o detiveram. Minha esposa? Ela assentiu devagar. Sim. Você sofreu um acidente. Está no hospital há 2 dias. Mas vai ficar tudo bem. Ele fechou os olhos, cansado. Tudo era nebuloso. E a mulher ao lado parecia tão real quanto tudo o que ele não conseguia lembrar. Nos dias seguintes à alta da UTI, Jong-ho permaneceu em um quarto privativo, cercado de silêncio e desconexão. Os médicos explicaram que ele sofrerá de amnésia temporária parcial,
O impacto havia apagado parte das memórias recentes, mas o restante de suas funções cognitivas permanecia intacto. Ele absorvia a notícia com a frieza habitual de quem aprenderá a resolver problemas sem emoção. E, ainda assim, havia algo que ele não conseguia ignorar. A mulher que dizia ser sua esposa. Eugênia estava sempre lá. Trazia sopa, ajeitava o travesseiro, contava histórias de casal que soavam reais demais para serem inventadas, mas eram. Na primeira vez que ele a encarou com desconfiança, ela engoliu em seco. Você parece tão... calma. É estranho não lembrar de você. Imagino que sim. Mas eu... estou tentando não te pressionar. Só quero que você se sinta seguro. Por dentro, a culpa queimava como brasas. Cada palavra era uma punhalada. Eugênia não era atriz, nem mentirosa. Era apenas uma mulher comum que dissera a coisa errada no momento errado. E agora estava presa na própria mentira. Ela prometera a si mesma contar a verdade assim que ele melhorasse. Mas os dias passaram. E, com eles, a confiança nos olhos dele cresceu. Isso a assustava mais do que qualquer bronca. No terceiro dia, Jean-Rô recebeu a visita da mãe. O reencontro foi um dos raros momentos em que seus olhos suavizaram genuinamente. Ela se emocionou ao vê-lo vivo, e, em seguida, fez questão de apertar com carinho o ombro de Eugênia. Eu sabia que ela ficaria ao seu lado. Mesmo sem conhecê-la direito, eu confiei no seu coração. Jean-Rô apenas assentiu, incerto. Depois que a mãe saiu, ele a observou longamente, até quebrar o silêncio. Por que eu nunca falei sobre você para ninguém? O estômago de Eugênia deu um nó. Um sorriso trêmulo apareceu em seus lábios. Você sempre foi reservado. Disse que queria que nosso relacionamento fosse só nosso, pelo menos no começo. Ele desviou o olhar para a janela. Parece algo que eu faria. Ela não soube dizer se aquilo a aliviava ou a partia ao meio. À noite, sozinha no banheiro do hospital, ela encarou o próprio reflexo. Olheiras fundas, cabelo preso às pressas, o peso da mentira esmagando seus ombros. Não era uma vilã. Não queria ser. Mas havia algo em Jean-Rô que a fazia hesitar. Mesmo sem conhecê-lo, ela já estava começando a sentir demais. Na manhã seguinte, os médicos deram a notícia. Ele poderia ter alta no dia seguinte. E foi aí que a verdadeira pressão começou. Vocês podem voltar para casa amanhã, anunciou a mãe dele, com um sorriso caloroso. Graças a Deus ele tem você. Eugênia tentou protestar, mas a mulher prosseguiu, emocionada. Falei com o pessoal da mansão. Já deixaram tudo preparado para vocês. Ele precisa descansar, e quem melhor do que a esposa para cuidar dele? O nó na garganta de Eugênia apertou. Não era só sobre Jean-Rô. Era sobre todos ao redor. E, principalmente, sobre ela mesma. Porque agora, não se tratava apenas de manter uma mentira. Era sobre não se perder nela. Naquela noite, Jean-Rô a observou com olhos menos frios. Você parece nervosa. É só... muita coisa acontecendo. Ele a fitou por alguns segundos. Você pode me dizer a verdade, sabia? Eu posso não lembrar, mas reconheço mentira quando vejo. Ela congelou, o coração disparando no peito. Mas então ele suspirou, desviando o olhar. Mesmo assim, por algum motivo, não consigo sentir raiva de você. Você não me parece perigosa. Eu não sou. Então continue aqui. Pelo menos até eu lembrar. Essas palavras deveriam tê-la aliviado. Mas soaram como uma sentença. Porque agora, ela tinha um motivo para ficar. E seu coração já começava a esquecer que tudo era mentira. Naquela noite, a chuva engrossou, tamborilando nas janelas da mansão. Eugênia permaneceu sentada à beira da cama, olhando para as mãos entrelaçadas. Sentia-se uma atriz sem roteiro, improvisando em um papel que nunca quis. Do lado dele, Jean-Rô reclinava-se no sofá próximo à janela, um livro aberto no colo, mas os olhos fixos no nada. O tic-tac do relógio de parede era o único som entre eles. Você sempre foi assim? A voz dela cortou suavemente o silêncio. Ele levantou o olhar. Assim como? Tão sozinho.
Ele ergueu uma sobrancelha, como se a pergunta fosse tola. Não se trata de ser sozinho. Eu apenas não preciso de ninguém. Ela sorriu de leve, balançando a cabeça. Ninguém não precisa de ninguém. Ele não rebateu. Apenas voltou o olhar para o livro, mesmo sem ler. No fundo, havia uma inquietação que ele não sabia nomear. Ela sentia isso. Na manhã seguinte, algo mudou. Quando Eugênie desceu para preparar o café, encontrou a mesa já posta. O cheiro de café fresco inundava a cozinha. Jean-Rô estava lá, com as mangas da camisa arregaçadas, mexendo no açúcar como quem mexe em um contrato delicado. Achei que você ia dormir até mais tarde, disse ela, surpresa. A casa não vai se administrar sozinha. Ela riu baixo. Está tentando me impressionar? Ele ergueu o olhar, um pequeno sorriso no canto da boca. Talvez. Foi a primeira vez que Eugênie sentiu o chão se mover sob os pés. Não de medo, mas de algo mais doce. Mais perigoso. Durante o café, conversaram sobre banalidades. Ele perguntou qual era seu filme preferido. Ela inventou um título. Ela perguntou qual era sua comida favorita. Ele não lembrava. Riram. E no meio daquela risada compartilhada, algo se desarmou nos dois. Nos dias que seguiram, as barreiras foram cedendo. Ele passou a caminhar com ela pelo jardim ao entardecer. Um dia, ela esqueceu o casaco no banco, e ele foi buscá-lo sem que ela pedisse. Outra noite, ela o encontrou lendo na sala e adormeceu no sofá ao lado. Ele cobriu-a com um chale. Mas havia sempre uma corda invisível esticada entre eles, prestes a arrebentar. Certa noite, enquanto Eugênie arrumava os lençóis, ouviu a voz dele, baixa. Eugênie. Ela se virou devagar. Ele raramente a chamava pelo nome. O que foi? Ele hesitou. Parecia procurar palavras que não conhecia bem. Eu pensei que, quando voltasse para casa, tudo pareceria mais claro. Mas, ele franziu o senho, pressionando as têmporas. Parece que eu trouxe o vazio comigo. Ela engoliu em seco. Isso acontece. Às vezes, o vazio está dentro da gente, não lá fora. Ele a encarou. Longamente. Quem é você de verdade? O coração dela disparou. Cada batida soava mais alta que a chuva do lado de fora. Eu? Sou quem você precisa agora. A resposta saiu antes que ela pudesse pensar. Ele não questionou. Apenas assentiu, com um cansaço profundo no olhar. Naquela noite, pela primeira vez, ele não foi para o sofá. Deitou-se ao lado dela, em silêncio. E, quando pensou que ele já dormia, Eugênie sentiu algo inesperado. A mão dele, buscando a dela sob os lençóis. Ela ficou imóvel. O coração em descompasso. O toque era leve, quase hesitante. Mas estava ali. E, no escuro, com o som da chuva embalando a madrugada, Eugênie percebeu o quanto estava perigosamente perto de esquecer o motivo pelo qual entrará naquela casa. E, mais do que isso, percebeu o quanto não queria mais sair. Os dias passavam como se estivessem pisando em cacos de vidro. Lentos, tensos, cheios de pequenos cortes invisíveis. Cada movimento de Eugênie era cuidadoso demais. Cada silêncio de Jean-Rô era barulhento demais. A tensão entre os dois já não era apenas emocional. Estava nos gestos, nos olhares. Um fio invisível os conectava, e nenhum dos dois sabia o que fazer com isso. Certa noite, ela saiu do banho usando o roupão que encontrara no closet da suíte. O vapor ainda escapava dos fios molhados quando entrou no quarto. Jean-Rô estava sentado na cama, lendo. Quando a viu, seus olhos demoraram meio segundo a mais do que deveriam. Não disse nada, mas a forma como virou a página do livro revelava o desconforto. Você não precisa sair, disse ele, sem erguer o olhar. Não ia sair. Só. Pensei que você estivesse dormindo. Ela caminhou até a penteadeira e começou a secar os cabelos com uma toalha. O silêncio se arrastou, denso. Até que o som do secador a interrompeu. Queimou a mão na lâmpada quente. Ai! O que foi? Ele se levantou imediatamente. A toalha caiu do colo dela no susto. Ele se aproximou sem pensar, pegando a mão dela com firmeza.
Você se queimou? Foi só um pouco. Não importa. Tem gelo no frigobar. Ele trouxe uma toalha fria e a envolveu nos dedos dela com uma delicadeza inesperada. Euge observava o rosto dele de perto, o maxilar rígido, os olhos focados. Você não precisava. Cala a boca um pouco, ele disse baixo, sem grosseria, mas com autoridade. Ela congelou. Era a primeira vez que ele a tocava tão próximo, e não parecia ser apenas preocupação. Quando terminou, ele não soltou a mão dela de imediato. Ficou ali, com os olhos presos nos dela, tão perto que o cheiro fresco do sabonete dela parecia preencher o ar entre os dois. Por que você age como se importasse tanto comigo? Ele perguntou. Porque eu me importo. Mas, por quê? Porque você está tentando se lembrar de tudo. E enquanto não consegue, alguém precisa lembrar por você. Ele soltou a mão devagar. Mas os olhos, não. Naquela noite, ele demorou mais que o normal para dormir. Virou-se na cama 1, 2 vezes. Do outro lado, ela permanecia acordada, sentindo o calor daquela cena ainda vibrar sob a pele. No dia seguinte, enquanto ele estava fora por algumas horas, ela foi até a biblioteca da casa, uma sala escura e silenciosa que parecia esquecida. Procurando por algo para distrair a mente, encontrou um antigo diário de viagens. Folheou páginas, sorriu com as anotações escritas à mão. Mas parou quando viu uma foto colada no verso. Era Jong-ho, mais jovem, com um sorriso largo. Ao lado, uma mulher linda, elegante. Mas diferente de tudo que ela esperava. Será que era a verdadeira esposa? Ela engoliu em seco, mas foi interrompida pelo som da porta. Ele entrou. Estava de camisa social branca, mangas dobradas, cabelo levemente bagunçado pelo vento. E não parecia feliz por vê-la ali, mexendo nas minhas coisas. Eu só entrei por acaso. Encontrei isso. Ela mostrou o diário. Ele não reagiu de imediato. Essa mulher era alguém importante? Era. Alguém que partiu antes de me avisar. Uma ex? Uma decepção. Ela assentiu, devolvendo o diário ao lugar. Não pretendo ser mais uma. Ele a encarou de perto. Um passo entre eles, nada mais. O ar ficou tenso novamente. Olhos fixos, respirações descompassadas. E o que você pretende ser? A Euge? Ela hesitou. Não por causa da mentira, mas porque já não sabia responder com certeza. Eu ainda estou tentando descobrir. Ele ergueu a mão e, por um segundo, ela achou que ele fosse tocá-la. Mas ele apenas afastou uma mecha de cabelo do rosto dela, devagar. Você é estranha demais para ser só uma mentira. Ela se virou, o coração disparado. Talvez seja você que é fácil demais de enganar. Ou talvez eu esteja escolhendo não ver. Porque tem algo em você. Não diga coisas assim. Por quê? Porque você não lembra de mim. E eu não sou sua. Então me faça lembrar. Ou me faça esquecer de tudo, disse ele, com a voz grave. Ela saiu da biblioteca sem olhar para trás. Mas o corpo dela ainda tremia. Não por medo, por desejo, por confusão, por estar perigosamente perto de sentir algo real. A foto ficou sobre a mesa do escritório por mais de 1 hora. Jong-ho não disse uma palavra. Euge, sentada em frente a ele, sentia o peso daquela imagem como uma sentença. Ele não a acusou. Não levantou a voz. Mas o silêncio era insuportável. É verdade, ela disse, finalmente. Ele levantou os olhos, calmos e frios. Desde o começo, ela assentiu devagar, a voz trêmula. Eu estava no hospital naquele dia, visitando uma amiga. Sua mãe me confundiu com alguém. Achou que eu era sua esposa. Eu tentei explicar, mas ela estava desesperada. Você estava entre a vida e a morte. E quando ela segurou minha mão, implorando para eu ficar, eu não consegui dizer não. E quando eu acordei, eu ia contar, juro. Mas você me olhou com tanta fragilidade, e depois as coisas foram acontecendo tão rápido. A alta, a casa, sua mãe, eu fiquei presa.
E eu também não queria. Ela parou. Ele a encarava com olhos indecifráveis. Não queria o quê? Não queria te deixar. Por um momento, nada foi dito. Apenas o som distante do relógio da parede preenchia o cômodo. Então você mentiu para mim. Para minha família. Para todos. Sim. E fingiu ser minha esposa. Entrou na minha casa. Dormiu na minha cama. Mas nunca passei dos limites. Eu só cuidei de você. Ele riu. Um riso seco, incrédulo. Cuidou? Você se apaixonou por mim? Ela hesitou. Lágrimas se formaram nos olhos, mas ela não desviou o olhar. Eu não queria. Mas sim. O silêncio caiu novamente, mais gelado que antes. Saia da minha casa, ele disse, por fim, com a voz baixa, mas cortante. Jong-ho, saia agora. Antes que eu esqueça o pouco de compaixão que ainda me resta. Ela se levantou com dificuldade. As pernas tremiam. A garganta ardia com o choro preso. Mas ela não discutiu. Nem tentou se defender. Apenas saiu. Cada passo mais doloroso que o anterior. Horas depois, a mansão estava quieta. Jong-ho voltou à biblioteca, onde tudo parecia mais familiar do que sua própria vida. Pegou o diário de viagens antigo, o mesmo que ela havia tocado dias antes. E entre as páginas, encontrou algo que não estava lá antes. Uma folha solta, rabiscada com tinta azul. Era a caligrafia dela. Mesmo que você nunca lembre, eu nunca vou esquecer como é te amar. Ele apertou o papel entre os dedos. Algo dentro dele doía. Algo que não conseguia nomear. Não era raiva. Não era só traição. Era vazio. Mas não o mesmo de antes. Era um vazio causado pela ausência dela. Euge, por sua vez, voltou para o pequeno apartamento onde morava com uma amiga antes de tudo acontecer. O lugar parecia ainda menor. Mais frio. Como se a casa também soubesse que ela tinha pertencido a algo. Mesmo que por pouco tempo. Ela chorou em silêncio naquela noite. Não se perdoava. Não por ter mentido, mas por ter deixado que o coração se envolvesse tanto. E principalmente, por ter acreditado, ainda que por instantes, que ele pudesse sentir o mesmo. 2 dias se passaram. Depois, mais 2. Na mansão, tudo voltou ao normal. Funcionários andavam em silêncio. As refeições eram servidas com pontualidade. Mas a casa estava diferente. Jong-ho percebeu que se incomodava com o silêncio. Com a ausência do chá de gengibre que ela fazia sem pedir. Com a falta das palavras aleatórias que ela murmurava pela casa quando achava que ele não estava ouvindo. Ele acordava durante a noite, esperando ouvi-la no banheiro. Não ouvia nada. Olhou para a cama ao lado. Vazia. Fria. E, pela primeira vez desde o acidente, desejou lembrar de tudo. Não para descobrir quem ele era, mas para não esquecer dela. O silêncio dentro da mansão Kang parecia mais alto do que qualquer grito. Jong-ho andava pela casa como uma sombra. Sem propósito, sem destino. Os empregados falavam pouco, lançavam-lhe olhares cautelosos, mas ele não percebia. Sua mente estava em outro lugar. Em outra presença. Em Aeuji. O café da manhã já não tinha gosto. A comida parecia mecânica. A cama, espaçosa demais. As roupas organizadas, os horários pontuais, o controle absoluto. Tudo agora parecia tão inútil. Ele pegou o celular várias vezes. Abriu a tela de mensagens. Procurou por algo,
qualquer coisa, talvez uma conversa antiga. Mas não havia nada. Ela nunca foi, oficialmente, ninguém. E, ainda assim, deixará um buraco em sua vida como se fosse tudo. No final da tarde, ao buscar por documentos esquecidos no quarto de hóspedes, encontrou uma caixa de papelão no fundo do armário. Estava com o nome dela. Ele hesitou, mas abriu. Dentro, havia poucas coisas. Um par de brincos baratos, uma foto dela com uma amiga e um caderno velho. Ao abri-lo, descobriu que era um tipo de diário. As primeiras páginas tinham listas de compras, de afazeres, de metas pequenas como aprender a cozinhar algo sem queimar. Mas, ao avançar pelas páginas, encontrou outra coisa. Memórias escritas por alguém que estava tentando não se apaixonar e falhando. Hoje ele me perguntou por que continuo cuidando dele. Queria poder dizer, porque seu silêncio me dá mais paz do que a voz de qualquer outro. Ele nunca sorri, mas quando me olha por mais de 3 segundos, meu coração dói. Se um dia ele lembrar e me odiar, ainda assim vou guardar esses dias como os mais vivos que já tive. Jong-ho sentou-se no chão. Ali estava ela. Não como uma impostora, mas como uma mulher que, no meio de uma mentira, foi a única a tratá-lo com verdade. Na manhã seguinte, ele apareceu na porta do hospital onde ela estivera no dia do acidente. Buscava algo. Uma resposta, talvez. Encontrou a amiga dela, de cadeira de rodas, saindo para uma caminhada com uma enfermeira. Você é Kang Jong-ho, certo? Sou. A Euji falou muito de você. Ele não soube como reagir. Por que ela fez aquilo? A amiga sorriu, com um pesar no olhar. Porque ela sempre foi assim. Cuida demais dos outros. Mesmo quando isso a machuca. Ela me enganou. Não. Ela te amou. E tem uma diferença enorme entre essas duas coisas. Ele sentiu um nó no estômago. Onde ela está agora? Trabalhando. Voltou para a floricultura da esquina. Disfarça bem, mas os olhos dela não mentem. Ele agradeceu e saiu. Mais tarde, parado do outro lado da rua, ele a viu. Ela usava um avental simples, segurava flores com delicadeza, conversava com os clientes. Mas havia algo triste em sua postura. Seus ombros pareciam mais curvados. Os olhos, menos brilhantes. Quando ela o viu, congelou. E o mundo pareceu parar por um instante. Ele deu 2 passos à frente. Ela hesitou. Mas não fugiu. Porque mesmo ferida, uma parte dela ainda esperava. O som da pequena floricultura era abafado pelos carros passando. Ainda assim, no instante em que Jong-ho entrou pela porta, tudo pareceu desaparecer. Ele estava ali, diante dela, sem barreiras, sem máscaras. Euji largou o ramo de rosas que segurava. As mãos tremiam.
Por que você está aqui? Por que você mentiu? E eu também. Ela franziu o senho. Eu não. Eu menti para mim mesmo, continuou ele. Achei que podia te odiar. Mas não consegui. Nem por um segundo. Ela desviou o olhar, respirando fundo. Você descobriu tudo. Não há mais o que dizer. Sim, há. Eu precisei entender porque a única pessoa que dizia ser minha esposa era justamente a única que parecia real. Ela o encarou, os olhos cheios de mágoa. Porque não havia outra. Ele se aproximou devagar. Minha mãe disse que eu havia mencionado uma esposa dias antes do acidente. Foi por isso que todos acreditaram em você. Mas eu fui investigar. Não existia esposa nenhuma. Como assim? Eu disse que estava casado para afastar a seu Inhá. Usei isso como desculpa para acabar com o que sobrou do nosso relacionamento sem escândalo. Nunca registrei nada. Nunca apresentei ninguém. A ideia de me casar era só mais uma mentira. Até você aparecer. Euge piscou lentamente, tentando absorver aquilo. Então, não existia uma esposa desaparecida? Nunca existiu. O silêncio entre eles parecia vibrar no ar. Ela se sentou no banco próximo ao balcão, levando a mão à boca, surpresa. Tudo isso, por acaso ou por destino, não importa mais. O que importa é que no fim, você foi a única coisa verdadeira nesse caos. Ele se ajoelhou diante dela. Ela recuou um pouco, sem saber se era um gesto real ou só mais uma cena na confusão que viviam. Jong-ho, eu não lembro do homem que era antes. Mas lembro de tudo que senti com você. Isso vale mais do que qualquer memória. E o que você quer de mim? Quero te amar. De verdade. Sem contrato. Sem mentira. Sem precisar esquecer nada. Ela olhou com os olhos cheios d'água. E se eu não conseguir confiar de novo? Então eu espero. Um dia, um mês, um ano. Até que você esteja pronta para escolher por você. E se eu escolher não voltar? Ele suspirou, firme. Então, mesmo assim, obrigado por me fazer sentir que eu poderia. Ela riu, entre as lágrimas. Isso não é justo. O amor nunca é. Mas você me ensinou que, às vezes, ele vale a aposta. Ela se inclinou, tocando o rosto dele com os dedos trêmulos. Então aposta em mim. Ele sorriu. Aposto tudo. E a beijou. Como quem não tinha mais nada a perder. Como quem havia escolhido, finalmente, amar.